Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um encontro e neste nós vamos falar sobre o magnetismo. Nós sabemos que o magnetismo não é algo novo, uma vez que desde o século 7 a.C. já eram utilizados os seus conceitos. Textos gregos apontam para a existência do magnetismo, que era uma propriedade de corpos presentes numa região denominada magnésia. E é daí que surge o nome da propriedade de atração e repulsão de determinados corpos. Tales de Mileto, filósofo físico e matemático grego, que viveu entre os séculos 7 e 6 a.C., mais precisamente de 623 a.C. a 558 a.C. Ele foi quem observou a atração de um ímã natural, a magnetita. Essa atração ocorria entre essa pedra, esse minério, e o ferro. Alguns dizem, segundo a história, que quando passavam de cavalo por essa região conhecida como Magnésia, percebiam que algumas pedras, alguns minérios, ficavam grudados na ferradura dos cavalos. É a partir daí que se percebeu que havia uma propriedade inerente àquele material que fazia com que ele grudasse no ferro. Além disso, a invenção da bússola, que permitiu o avanço das navegações, já era utilizada pelos chineses desde o século VII. Acredita-se que, além de um instrumento, eles utilizavam como um símbolo de sorte ou como um oráculo. Alguns séculos depois, os estudos sobre o magnetismo e o eletromagnetismo foram se expandindo. Isso aconteceu primeiramente em meados do século XIII com Pierre Pellerin de Maricourt, o qual descreve sobre a bússola e suas propriedades dos ímãs. Por conseguinte, no século XVI, William Gilbert, que viveu de 1544 a 1603, concluiu que a Terra era magnética. Era por esse motivo que as bússolas sempre apontavam para o sentido norte. Portanto, o magnetismo é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs, que apresentam um polo norte e um polo sul, caracterizados pelas forças dipolo. Dessa forma, a propriedade chamada de dipolo magnético informa que os polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem, conforme vamos ver daqui a pouco. Então, os ímãs eles têm a propriedade de atrair materiais chamados de ferromagnéticos. Materiais ferromagnéticos são alguns metais da família dos metais na tabela periódica que têm essa propriedade inerente de ser atraído por materiais magnetizados, como os ímãs. Porém, nem todos os metais da família periódica são ferromagnéticos. Basta você fazer um experimento simples, pegando um ímã qualquer e aproximando de vários metais que você possa ter na sua casa. E você vai perceber que alguns deles são atraídos pelo ímã e outros não. Todos são metais, porém nem todos são classificados como ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos nós vamos entender melhor daqui a pouco. Aqui temos um ímã atraindo, por exemplo, vários pregos. Então, os pregos, de um modo geral, são feitos de materiais ferromagnéticos. Das propriedades magnéticas, então, que vamos estudar, a primeira já citada, é a propriedade de atração e repulsão que existe entre os corpos magnetizados. No caso, entre dois ímãs, todo ímã apresenta dois polos, o norte e o sul. E a característica que difere o polo norte do polo sul é justamente que polos opostos se atraem, norte atrai o sul, e polos iguais se repelem, sul repele sul e norte repele norte. Observe no vídeo a seguir, um exemplo simples e prático aí da repulsão magnética entre os polos, da repulsão e atração entre os polos de dois ímãs. Então, perceba que os dois ímãs aí, o vermelho representa o polo norte, então norte repele norte, e o
a parte azul representando o polo sul, que repele sul, e em seguida a própria força faz com que o ímã que estava solto gire sobre a mesa, ocorrendo então a atração entre o polo norte e o polo sul. Se alguém reconhece essa peça aí, eu extraí de um HD de computador que eu desmontei, e os ímãs desse HD são essas duas peças aí nesse formato aí semicircular. São ímãs extremamente fortes, né? Se alguém já pegou esses ímãs aí, já desmontou algum HD, depende do modelo do HD, os ímãs têm formas diferentes conforme o modelo de fabricação, mas todos têm uma força magnética fantástica em comparação ao seu tamanho. Esses dois ímãs aí, se colocarmos um sobre o outro, eles ficam grudados com uma força muito intensa e dá um certo trabalho, inclusive, para desgrudar um do outro aí. Beleza? Então vamos lá. A segunda propriedade do magnetismo é a inseparabilidade dos polos de um ímã. Aqui, simbolicamente, temos a representação de um ímã em barra, que representa o seu polo norte e o seu polo sul, mas o que ocorre é que se nós quebrarmos esse ímã exatamente ao meio, teremos a formação de dois novos ímãs, cada um apresentando o seu polo norte e o seu polo sul. Então, da barra original, a extremidade norte continua sendo norte, na sua metade separada, e a outra extremidade passa a ser polo sul. E a extremidade sul da barra original continua sendo polo sul, na segunda metade, e o outro extremo, polo norte. Se pegarmos cada uma dessas duas metades e partirmos ao meio novamente, formamos 4 novos ímãs, cada um apresentando seus extremos norte e sul. Então não dá para tentar separar de forma a você ter um pedaço polo norte e um pedaço polo sul. Sempre ele vai apresentar o seu dipolo. Essa característica dos ímãs, né, a característica de ser dipolo é justamente apresentar sempre polo norte e polo sul. Por que isso acontece? O magnetismo ele se define devido ao movimento dos elétrons em torno do núcleo do átomo. Então, os materiais ferromagnéticos e os magnetizados, eles têm um comportamento específico em que o movimento dos elétrons, e isso já é parte do eletromagnetismo, que nós vamos discutir no próximo capítulo, mas esse eletromagnetismo ele tem origem no movimento dos elétrons. Então, no que o elétron gira em torno do núcleo, é como se aquele átomo se tornasse um microímã. E esse movimento é chamado de spin magnético. Então, nos materiais magnetizados, a grande parte dos núcleos tem os elétrons girando no mesmo sentido. Então, cada elétron girando, ele estabelece um comportamento de microímã. Se o vizinho dele, se o átomo vizinho tem os elétrons girando no sentido oposto, e isso é definido por uma regra simples, se você imaginar a sua mão direita, os dedos, né, exceto o polegar, o seu polegar apontando para cima e os 4 dedos fazendo um movimento circular, fechando a mão, você estaria representando com esses 4 dedos o movimento giratório do elétron. E o seu polegar apontando para cima representa o polo norte magnético. Ou seja, se o seu elétron gira, se você imaginar o movimento aí com a mão direita, fazendo um giro anti-horário, você vai ter um polo norte apontando para cima e o polo sul para baixo. Se você virar o seu polegar para baixo, você percebe que os seus dedos fazem um movimento giratório no sentido horário. Então você tem polo norte para baixo e polo sul para cima. Com isso, cada núcleo faz o papel de um microímã. Porém, se de forma aleatória cada um gira para um lado, é como se esse efeito extremamente pequeno, num único átomo, esse efeito magnético, ele se torna
nulo em relação ao seu vizinho, ou seja, um acaba anulando o efeito do outro. Então, se você tem o posicionamento desses átomos e o giro dos elétrons de forma alternada, ou simplesmente aleatória, você vai ter polo norte para cima, para baixo, para todo lado, e individualmente esses átomos têm um potencial magnético muito pequeno, imperceptível de forma isolada. Agora, no material conhecido como ímã, a maior parte dos seus átomos tem o movimento dos elétrons para o mesmo lado. Então ocorre uma somatória desses polos norte e desses polos sul, estabelecendo aí uma força magnética significativa. Ok? Então é por isso que não dá para separar o polo norte do polo sul, porque o simples fato do elétron girar em torno do núcleo, girando no sentido anti-horário, ele estabelece um polo norte para cima e um polo sul embaixo. Então não dá para separar, porque esse chamado dipolo, essa dupla norte e sul, surge simplesmente pelo movimento do elétron. Ok? Então daí o motivo de não ser possível a separação ou isolamento de um polo norte do polo sul de qualquer material magnético. Ok? Muito bem. Assim como já conhecidos o campo gravitacional e o campo elétrico, se lembrarem bem, nós temos a representação das linhas de campo ou das linhas de força, tanto no gravitacional quanto no elétrico. E no campo magnético não é diferente. Então perceba que quando temos um ímã, na representação do polo norte e do polo sul, nós temos linhas representando o campo magnético. E por uma questão de escolha, né, de quando os ímãs são estudados, determinou-se então que as linhas magnéticas saem do polo norte e entram no polo sul, dando a volta na lateral desse ímã. Então a linha magnética que sai do polo norte, ela dá a volta e entra pelo polo sul, passando internamente do sul para o norte, então externamente do norte para o sul. Então, isso em função do dipolo magnético, nós temos um ciclo da linha magnética fechado, saindo aqui externamente do norte, passando por fora, entrando no sul e passando por dentro do sul para o norte. Então, é extremamente simples, né? É fácil, inclusive, de demonstrar isso. Se por acaso você tiver uma barra magnética na sua casa, um ímãzinho em forma de barra, se você colocar ele aí por baixo de uma folha de papel e esparramar limalha de ferro, pó de ferro aqui em cima, ao salpicar esse pó de ferro por cima da folha, você vai perceber que esse pó de ferro ele vai grudando no papel, formando exatamente essa figura dessas linhas magnéticas. Ok? Então, essa representação do campo magnético, mais uma vez, é em função do dipolo, né? Polo norte e polo sul, que não pode ser separado, não tem como. Então essa linha forma um ciclo fechado. Diferente do campo elétrico, né? Se você lembrar lá no início, o campo elétrico você tem separadamente a carga positiva e a carga negativa, onde da carga positiva as linhas de campo elétrico saem e na carga negativa entram. E aí você tem uma conexão entre essas linhas que entram e saem, a partir do momento que você aproxima uma carga positiva de uma carga negativa, aí essas linhas interagem, saindo da positiva e entrando na negativa. Mas individualmente você não tem esse ciclo fechado, como acontece aqui no campo magnético, porque nós temos sempre a presença dos dois polos, o de entrada e o de saída. Ok? Agora vamos analisar como é que se dá a atração dos materiais ferromagnéticos pelos ímãs. Né? Como é que o ímã atrai esse material ferromagnético, né? O que difere esse material ferromagnético dos não ferromagnéticos, que é a propriedade da imantação. Então, se você tem um pedaço de ferro, que é um material ferromagnético, na presença de um ímã,
por conta das linhas magnéticas passarem por esse material metálico, você induz a formação de um polo norte e um polo sul nesse material ferromagnético. Por que isso acontece? Em função dos espinhos magnéticos. Tá? Então, se nós formos analisar, veja que aqui, essa simbologia aqui de uma agulha metálica, aqui alguns símbolos dos seus espinhos magnéticos. Tá? Então, aqui essa parte do material tem, por exemplo, seus átomos em movimento, né, os elétrons girando, de forma a estabelecer o seu spin magnético apontando para esse lado. Esse fragmento de cá já está apontando de forma inclinada para cima. Esse aqui também. Esse já aponta para trás. Então você tem toda essa distribuição dos espinhos magnéticos de forma aleatória. Então essa somatória dessas forças magnéticas acabam sendo neutralizadas. Então é como se essa dupla equilibrasse essa daqui. Essa aqui equilibra essa. Essa daqui soma com essa, mas acaba equilibrando a soma desses três pares aqui. Enfim, no final você pega uma agulha e colocar ela na sua geladeira, ela não vai ficar grudada na sua geladeira. Mas a partir do momento que você coloca a presença de um campo magnético, de linhas magnéticas passando por esse material, veja que essas linhas magnéticas realinham os espinhos magnéticos, coloca todo mundo apontando para o mesmo lado. E aí você tem uma somatória. A ponta dessa seta representa o polo norte. Então, veja, aqui está o polo sul. Então significa que a linha magnética saiu do norte, veio por fora e deu a volta para entrar no polo sul. Nesse sentido, ó, da esquerda para a direita, a linha magnética está indo para o polo sul. E aí ela reorienta os espinhos magnéticos, colocando todo mundo apontando para o sul. Ou seja, as pontas que representam o polo norte, todas atraídas pelo polo sul. E aí esse material se torna imantado, ele se torna uma extensão do ímã. Tá? E aí você tem então essa agulha agora num comportamento magnetizado. E aí há um detalhe que se você afasta esse ímã, esses espinhos aos poucos voltam para suas posições aleatórias. E aí ele vai perdendo esse magnetismo. Então, se você deixa, por exemplo, uma chave de fenda grudada num ímã, quando você vai usar essa chave de fenda para tirar ou colocar algum parafuso, por um tempo ela se mantém magnetizada e esse parafuso fica grudado nessa chave, facilitando o trabalho. Mas depois de um tempo, esses espinhos se desorganizam novamente e o material perde a sua imantação, perde o seu magnetismo. Existem procedimentos em que esse material pode ficar imantado de forma permanente, que é o que acontece na fábrica dos ímãs, né, onde se fabricam os ímãs artificiais. Você pega materiais ferromagnéticos e estabelece determinadas condições, e esse material se torna, de forma permanente, um material magnetizado. Tudo bem? Observe, então, que, como bem sabemos, um prego comum não é magnético, ele não atrai outro prego, apesar de ser material ferromagnético. Contudo, ao colocá-lo em contato com um ímã, esse prego adquire propriedades magnéticas e agora ele consegue atrair o outro prego. E, na sequência, esse segundo prego agora consegue atrair o terceiro prego. Só temos que observar, a partir daí, que o campo magnético do nosso ímã, ele, ao se afastar do ímã, você tem um campo magnético que vai enfraquecendo. E a gente vai ver no próximo capítulo, pela equação, que esse campo magnético ele vai decair inversamente proporcional à distância. Tá? Com isso, nessa distância, esse ímã não conseguiria atrair esse prego, porque o seu campo já está enfraquecido com o aumento da distância. Mas a partir do momento que nós temos esse material ferromagnético conectado agora a ele,
os spins desse prego foram reorientados pelo campo magnético desse ímã, fazendo com que esse prego se torne uma extensão do ímã. Ele se torna parte do ímã. E por isso ele consegue atrair o segundo prego. Esse segundo prego, na presença do campo magnético gerado pelo primeiro, cria, né, em torno de si, ele é imantado, seus spins também são reorientados, e ele consegue então atrair o terceiro prego. Mas o que se observa na prática é que se colocarmos um quarto prego aqui, ele até sofrerá uma atração desse aqui, mas o campo magnético aqui não terá força suficiente para suportar o peso de um quarto prego. Então, esse ímã, ele imanta o prego, mas ele não dá para esse prego todo o seu potencial magnético. Esse prego se torna um ímã um pouco mais fraco. E esse prego, por sua vez, imanta o segundo, deixando ele um ímã mais fraco que o seu gerador, que é a sua fonte. E assim sucessivamente. Ok? Então, esse é o processo da imantação, em que um elemento ferromagnético é induzido por uma fonte magnética a se tornar uma extensão do seu potencial magnético. Beleza? Pois bem, pessoal, assim como no campo elétrico, que lá nós falamos de campo elétrico uniforme, lembra do céu, campo elétrico uniforme? Aqui também no campo magnético nós temos como estabelecer uma situação de campo magnético uniforme, que tem a mesma característica do campo elétrico uniforme, ou seja, você consegue estabelecer, delimitar uma região entre um polo norte e um polo sul, que lá no caso do campo elétrico seria entre uma carga positiva e uma negativa, né, fazendo essa comparação, nós conseguimos, ou utilizando um ímã em forma de ferradura, como da figura aqui, ou utilizando dois ímãs independentes, né? Você colocando o polo norte de um ímã próximo do polo sul de outro ímã, você consegue também estabelecer uma região que a gente chama de campo magnético uniforme. Por quê? Porque, como a gente vai ver na equação do próximo capítulo, o campo magnético ele muda de valor na medida que você se afasta da fonte, ou do polo norte ou do polo sul. Contudo, dentro dessa região, se calcularmos o campo magnético ou se medirmos esse campo em qualquer ponto nessa área destacada, você vai encontrar exatamente o mesmo valor de campo magnético, apontando para o mesmo lado e tendo o mesmo valor de intensidade. Então, por isso, temos aqui a característica de um campo magnético uniforme, que tem as suas aplicações aí no mundo prático, aí, no mundo tecnológico. Há situações em que precisamos ter um campo magnético uniforme e, de preferência, um campo controlável, né, que você consiga variar essa intensidade desse campo aí para determinadas aplicações, como, por exemplo, a sintonia de uma antena se dá por campos eletromagnéticos, em que você, alterando esse valor, você consegue determinadas sintonias, determinadas frequências aí. Beleza? Então, vamos seguir adiante. E para finalizar esse vídeo, para finalizar esse momento desse encontro, vamos pôr em destaque aqui o campo magnético da Terra. Conforme já citado lá no início do vídeo, né? Nós temos então a característica magnética no planeta. O planeta se comporta como um grande ímã. E perceba que nessa representação nós temos aqui o eixo que representa a rotação do planeta. Tá? Então veja que a linha do Equador é perpendicular a esse eixo de rotação. E em relação ao plano de translação, em relação ao plano de movimento do planeta em volta do Sol, o movimento de rotação da Terra ele é inclinado. Ele não é vertical em comparação ao plano de translação em volta do Sol. Ele é inclinado. Contudo, o eixo magnético também tem uma diferença em relação ao eixo de rotação da Terra.
Tá? Quando se fala em Polo Norte e Polo Sul geográfico, em comparação ao norte e o sul magnético do planeta, muita gente, antes de saber disso, antes de ter essa informação, muita gente acha que o eixo magnético coincide exatamente com o eixo geográfico. O eixo geográfico ele coincide com o eixo de rotação, com esse aqui. Ó. Então, existe uma diferença aqui de em torno de 11,5 graus entre o eixo magnético e o eixo de rotação. Okay? E perceba também que estamos acostumados na geografia que o polo norte geográfico fica aqui no alto do planeta e o polo sul geográfico fica na parte de baixo, nessa visualização. Né? Tanto que aqui temos a América do Sul. Então, lá na Antártida, ela fica no extremo sul do planeta. E a casa do Papai Noel fica no extremo norte, né? Lá no Polo Norte. Mas perceba que a posição magnética é o contrário. Na parte alta do nosso planeta, né? Na parte alta do nosso é ótimo, na parte alta da Terra, fica o sul magnético. E lá na Antártida fica o norte magnético. Ou seja, se você pegar uma bússola, como bem sabemos, o polo norte de um ímã é atraído pelo polo sul do outro ímã. Então, toda bússola que você pega, a gente diz que ela aponta para o norte, porque o norte da agulha é atraído pelo sul magnético. Então, para não haver essa confusão, o polo norte da sua bússola está apontando para o sul. Isso causaria uma certa confusão geográfica. Então, estabeleceu-se essa ordem contrária. Tá? Então, a nossa bússola, qualquer bússola, sempre aponta para o norte geográfico, porque o norte dela, o norte da agulha dela, está apontando nessa direção, que na verdade é o sul magnético. Tudo bem? Então, não sei se isso já foi falado para vocês no estudo da geografia, mas a gente frisa isso daqui, reafirma se já foi falado ou estamos falando pela primeira vez para quem nunca ouviu falar nisso. Então, lembre-se que o polo norte geográfico, na verdade, é o sul magnético. E o polo sul geográfico é o norte magnético do planeta. Beleza? Então é isso. Né? Vamos encerrar esse vídeo aí. E siga aí todas as devidas orientações, façam as atividades propostas. Qualquer dúvida, nos notifique aí para a gente estar discutindo isso daí. Beleza? Aquele abraço, até o próximo encontro.